Olá, vamos conversar um pouco sobre espiritualidade na educação dos filhos. Existem muitas preocupações dos pais em relação à educação a ser desenvolvida junto dos filhos. E o Espiritismo nos apresenta a importância de desenvolvermos, junto a eles, que são espíritos reencarnados, a espiritualidade. Vamos colocar aqui a nossa apresentação de slides para podermos compreender melhor esta questão da espiritualidade presente na educação que devemos promover junto aos nossos filhos ou junto aos nossos netos. A primeira informação que o Espiritismo nos passa é que o lar é a primeira escola. E lar é diferente de casa. Casa é aquela construção, é aquela habitação material que vai nos abrigar, mas nem toda a casa é um lar, porque o lar precisa ter afetividade, harmonia, união entre os membros que vão habitá-lo, formando a família. E como o lar é a primeira escola, naturalmente, os pais são os primeiros educadores da criança. Lembrando que a criança é um espírito reencarnado. E se os pais são os primeiros educadores, é claro que eles precisam se preocupar com a educação dos filhos. E essa educação tem que se preocupar não apenas em dar coisas materiais. Claro que elas são importantes. A roupa, os cuidados com a saúde, os brinquedos e assim por diante, na medida em que a criança está se desenvolvendo, claro que essas coisas são importantes, mas não são a essência. Os pais precisam se preocupar em desenvolver e dar para as crianças valores espirituais ou valores morais em relação ao viver. Para que seus filhos aprendam a respeitar o próximo, o outro, assim como desejam que sejam respeitados pelo outro, e aprendam também a praticar a caridade, ou seja, colocar o amor em ação, porque o amor é a essência da vida. Esse é um trabalho eminentemente educacional. Agora, para isso existem dois caminhos que os pais precisam decidir se tomam um ou se tomam outro caminho na educação dos filhos. Esses caminhos são o materialismo e o espiritualismo. Ou seja, educar com base nas ideias materialistas da vida, focados no nascer, viver e morrer, ou educar do ponto de vista mais espiritual, olhando a alma e a continuidade da vida pós-morte. Essa decisão é muito importante. E os pais precisam se perguntar o que querem para os seus filhos e o que querem que os filhos sejam e como sejam no seu futuro. Que adianta os filhos terem muito conhecimento, preparação técnico-profissional, que adianta os filhos terem bens materiais, estarem bem posicionados socialmente falando na vida, se, ao mesmo tempo, não sabem responder às questões básicas, fundamentais do viver? Quem somos? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? E para onde vamos? 4 questões muito importantes. E o Espiritismo responde a todas essas questões. Pensemos nisso. A educação com base apenas no conhecimento, na formação técnica, nem sempre preenche a vida, porque somos almas imortais, espíritos reencarnados, e não podemos esquecer disso. Então, o Espiritismo, por ser uma filosofia espiritualista,
olhando o ser humano do ponto de vista da sua imortalidade, olhando a vida pelas suas duas dimensões principais, a material e a espiritual, o Espiritismo, então, nos ensina sobre Deus, como Pai e Criador. Também nos ensina sobre a alma, criada por Deus e que é imortal e destinada à perfeição. E aí nos apresenta a lei de evolução ou lei de progresso. E também a comunicabilidade, porque entre os que estão no mundo espiritual e os que estão no mundo corporal, há intercâmbio, que é feito principalmente através da mediunidade. E aí o Espiritismo nos entrega a chave da reencarnação para explicar os porquês da vida, as dores, os sofrimentos, as alegrias, os laços que nos unem ou que nos afastam. Esses ensinos devem estar na educação que os pais promovem junto aos filhos. E, portanto, significa introduzir a espiritualidade na educação. Essa espiritualidade, que nada mais é do que educar para a imortalidade, sensibilizar os sentimentos, desenvolver as virtudes. Esse é o significado de espiritualidade na educação, trabalhando o crescimento da fé, da perseverança, da força de vontade, na crença que é um poder oculto maior do que o nosso, e que a nossa vida não se restringe a nascer, viver e morrer. Por isso que o Espiritismo aponta os ensinos morais de Jesus, que se encontram no Evangelho, como um roteiro muito importante para a nossa vida. Trabalhemos a espiritualidade na educação das novas gerações, lembrando que isso deve acontecer prioritariamente e com a maior profundidade possível na família, porque o lar, relembrando, é a primeira escola e os pais são os primeiros e mais importantes educadores dos filhos. O que queremos para o nosso futuro? Uma sociedade ainda mergulhada no egoísmo, no orgulho e no materialismo? Ou uma sociedade fraterna, amorosa e mergulhada na visão espiritualista da vida, onde o amor fará toda a diferença? E lembremos que esse futuro ainda haverá de nos abrigar novamente através da lei da reencarnação. Não esqueçamos disso e, portanto, dediquemo-nos a desenvolver as virtudes, a desenvolver um olhar espiritual sobre a vida junto aos nossos filhos. É o que nós tínhamos a tratar neste episódio sobre espiritualidade na educação, mas convidando você para estar conosco no próximo episódio desta série Pais e Filhos, a arte de educar. Até o nosso próximo encontro.